O silêncio da noite em Chicago era pontuado apenas pelo som abafado dos passos apressados de Johnny Butkovich no asfalto. Ele caminhava em direção a uma casa que, aos olhos de todos, não passava de uma residência comum nos subúrbios, mas para ele, representava a esperança de recuperar um dinheiro que lhe era devido. A lua cheia lançava uma luz prateada sobre as ruas desertas, criando sombras longas e deformadas que pareciam vivas, movendo-se com o vento leve. Johnny, com apenas 17 anos, era um jovem determinado. Ele dirigia um Dodge 1968, um carro que simbolizava sua independência e que exigia manutenção constante, alimentando sua necessidade de um salário justo. Ao seu lado, 2 amigos caminhavam em silêncio, solidários em sua busca por justiça, mas também apreensivos com o confronto iminente. Chegaram à porta de John Wayne Gacy, um homem que conheciam como um chefe generoso, mas que agora se revelava uma incógnita. A porta da casa se abriu com um rangido suave, e a figura imponente de Gacy apareceu no vão. Ele os cumprimentou com um sorriso que parecia mais uma máscara do que uma expressão genuína de boas-vindas. Os jovens foram levados para dentro, onde o ar estava pesado com um cheiro de cigarro e algo mais, algo que eles não conseguiam identificar. A tensão no ar era palpável, crescendo com cada palavra trocada. A discussão começou, e Johnny, levado pela frustração e pelo desejo de ser tratado com justiça, não hesitou em ameaçar seu chefe, mencionando impostos não pagos como um meio de pressioná-lo a pagar o que lhe devia. Gacy, por sua vez, manteve a compostura exterior, embora seus olhos traíssem um lampejo de raiva. Ele ouviu a ameaça de Johnny com uma calma assustadora, replicando que não poderia pagar naquele momento, mas estava aberto a um acordo. A conversa foi interrompida abruptamente, e os amigos de Johnny foram dispensados, deixando-o sozinho para tomar sua última decisão. Naquela noite, Johnny deu as costas à casa de Gacy, sem saber que seria a última vez que seus amigos o veriam com vida. O Dodge 1968, seu fiel companheiro, foi encontrado no dia seguinte, abandonado e solitário, com as chaves ainda na ignição e seus pertences intactos, uma cena que gritava mistério e tragédia. A década de 1970 nos Estados Unidos foi um período de transição e inquietação. A sociedade estava em meio a mudanças culturais significativas, com movimentos pelos direitos civis e debates sobre a Guerra do Vietnã dominando o cenário social. Neste contexto, Chicago emergia como uma metrópole vibrante, mas também enfrentava desafios complexos de segurança e desigualdade social. Era uma cidade onde contrastes conviviam, com comunidades unidas em vizinhanças que, muitas vezes, escondiam segredos sombrios. John Wayne Gacy se destacou nesse ambiente como um cidadão exemplar, um empresário de sucesso que se dedicava à sua comunidade. Ele era o proprietário da PDM Contractors, uma empreiteira bem-sucedida que oferecia empregos para muitos jovens locais. Gacy era um homem que aparentava valorizar a tradição e o trabalho duro, alguém que participava ativamente de atividades comunitárias e caritativas. Ele chegou até a se vestir como Pogo, o palhaço, para divertir crianças em hospitais e eventos. Sua imagem pública era de um homem gentil e confiável. Entretanto, a realidade de Gacy era muito mais sombria. Ele era um mestre na arte do disfarce, ocultando uma vida dupla sob a fachada de respeito e benevolência. Casado 2 vezes, suas relações pessoais eram marcadas por tensões ocultas e comportamentos abusivos que ele mantinha escondidos do olhar público. Suas esposas, embora inicialmente encantadas com seu carisma e aparente estabilidade, logo descobriam o lado manipulador e controlador de sua personalidade. A casa de Gacy, localizada na Avenida West Somerdale,
em Norwood Park Township, refletia essa dualidade. No térreo, tudo parecia em ordem, com móveis bem cuidados e uma decoração que transmitia calor e acolhimento. Mas o porão contava uma história diferente. Aquele ambiente subterrâneo era um espaço de horror, onde Gacy dava vazão aos seus impulsos mais macabros. Era ali que ele atraía suas vítimas, prometendo trabalho ou diversão, apenas para transformá-las em prisioneiros de seu sádico jogo de poder. Gacy era motivado por uma necessidade insaciável de controle e domínio. Ele manipulava aqueles ao seu redor com uma habilidade assustadora, convencendo amigos, família e até mesmo a polícia de sua inocência. Esta capacidade de enganar e manipular, combinada com a confiança cega que muitos depositavam nele, permitiu que ele operasse sem levantes, mesmo quando o rastro de jovens desaparecidos começava a formar um padrão sombrio. No coração de Chicago, um predador se escondia à vista de todos, protegido por uma fachada de normalidade que poucos ousavam questionar. O desaparecimento de Johnny Butkovich, embora alarmante, foi apenas a primeira gota em um oceano de tragédias que se seguiram. Nos meses posteriores, a cidade de Chicago foi assolada por uma onda de desaparecimentos que parecia não ter fim. Michael Bonin, um carpinteiro de 17 anos, era um dos muitos jovens levados por Gacy. Um entusiasta do trabalho com madeira, Michael tinha sonhos de um futuro promissor e era conhecido por seu compromisso e dedicação. Quando desapareceu, a comunidade ficou perplexa, mas muitos acreditaram na teoria de que ele havia fugido voluntariamente, uma narrativa conveniente que a polícia aceitou prontamente. Enquanto as autoridades tratavam cada caso como um evento isolado, o padrão se repetia de maneira assustadoramente previsível. Jovens como William Carroll, que viviam à margem da sociedade, eram presas fáceis para Gacy. William, com uma história de delinquência juvenil que o deixara vulnerável, desapareceu sem deixar rastros. Assim como ele, outros jovens desapareciam, atraídos por promessas de emprego ou favores, sem saber que estavam caminhando diretamente para as garras de um predador mortal. A polícia de Chicago, atolada em burocracia e subestimando a gravidade dos desaparecimentos, falhou em conectar os casos rapidamente. Cada investigação esbarrava na falta de evidências concretas e na habilidade de Gacy em criar álibis plausíveis. Sua habilidade em manipular a percepção pública, combinada com o preconceito da época contra vítimas que não se encaixavam no perfil aceitável, permitiu que ele continuasse sua onda de terror sem interrupções. Na empreiteira PDM, a vida continuava como de costume, sem sinais aparentes de que algo estava errado. Para jovens como Gregory Godzik, trabalhar para Gacy era uma oportunidade valiosa. Gregory, um jovem de 17 anos, estava ansioso para ganhar dinheiro e investir em seu carro, um Pontiac 1966. Ele via em Gacy um mentor e não hesitava em ajudar o chefe com tarefas, mesmo quando incluíam cavar buracos na propriedade de Gacy. O que para ele era apenas trabalho, para Gacy era parte de um plano macabro. Enquanto o número de jovens desaparecidos crescia, a cidade começava a murmurar sobre a possibilidade de haver um assassino à solta. Famílias viviam em um estado de constante vigilância e medo, temendo pelo destino de seus filhos. No entanto, a sensação de impotência era avassaladora, pois a identidade do assassino permanecia um mistério impenetrável. Gacy, por sua vez, continuava a manter sua vida pública intacta, participando de eventos comunitários e mantendo sua imagem de benevolência e sucesso. Ele era um mestre do engano, vivendo uma vida de duplicidade que poucos suspeitavam. Na noite fatídica de 12 de dezembro de 1976, Gregory Godzik enfrentou seu destino. Após um encontro agradável com sua namorada, ele desapareceu
deixando para trás uma vida de promessas não realizadas. Quando sua família relatou seu desaparecimento às autoridades, a esperança de encontrá-lo com vida diminuiu rapidamente. Mais uma vez, o nome de Gacy surgiu nas conversas, mas, como sempre, ele conseguiu escapar das suspeitas, oferecendo álibis e desculpas que pareciam satisfatórias na superfície. O desaparecimento de Gregory marcou um ponto de virada na investigação, embora os avanços ainda fossem lentos e frustrantes. Enquanto isso, Robert Donnelly, mais uma vítima que conseguiu sobreviver, surgiu com uma história aterrorizante de sequestro e tortura nas mãos de Gacy. Seu relato foi chocante. Ele descreveu como fora mantido em cativeiro, amarrado e torturado de maneiras indescritíveis, enquanto Gacy zombava dele, alimentando-se de seu sofrimento. Durante seu cativeiro, Donnelly experimentou o verdadeiro significado do terror. Ele foi repetidamente submerso em uma banheira, lutando por sua vida, enquanto Gacy assistia, divertido pela luta desesperada. Em um dado momento, Donnelly chegou a implorar por sua morte, um pedido que, ironicamente, foi seu passaporte para a liberdade. Por razões que só Gacy conhecia, ele decidiu libertar Donnelly, talvez acreditando que ninguém acreditaria em sua história. De fato, a polícia, ao ouvir o relato de Donnelly, encontrou dificuldades para acreditar. Gacy, com seu charme característico, transformou a narrativa em seu favor, descrevendo a experiência como um encontro consensual que havia dado errado. A polícia, talvez influenciada pelo preconceito social contra homossexuais e pela reputação de Gacy, não prosseguiu com as acusações. Este foi um erro trágico que permitiu a Gacy continuar sua onda de terror por mais tempo. Enquanto Gacy continuava a enganar a todos, os desaparecimentos não mostravam sinais de diminuírem. A cidade estava em alerta máximo, mas a identidade do assassino ainda estava envolta em mistério. Jovens continuavam a desaparecer, e a falta de evidências concretas frustrava qualquer tentativa de resolução. Na escuridão de Chicago, o monstro permanecia à solta, escondendo-se atrás da fachada de um cidadão modelo. A espiral de horror orquestrada por John Wayne Gacy estava prestes a chegar ao fim, mas não antes de mais vidas serem tragicamente ceifadas. A pressão sobre as autoridades estava atingindo um ponto crítico, alimentada pela angústia das famílias e pela crescente atenção da mídia. Finalmente, em dezembro de 1978, a polícia obteve um mandado de busca para a casa de Gacy, um passo decisivo que revelaria os terrores que se escondiam sob seu teto. A descoberta que se seguiu foi além dos pesadelos mais sombrios. Ao escavar o porão de Gacy e outras partes de sua propriedade, os investigadores encontraram os restos mortais de pelo menos 29 jovens, enterrados com indiferença em covas rasas. O horror da cena era indescritível, uma visão de atrocidade que chocou a nação e confirmou o que muitos temiam. Gacy era responsável por uma série de assassinatos que desafiavam a compreensão humana. O julgamento de Gacy capturou a atenção do país inteiro, transmitido por todos os meios de comunicação. Foi um espetáculo mórbido que revelou a extensão de seus crimes e a frieza de sua mente. Gacy nunca mostrou remorso, mantendo sua inocência até o fim e culpando as vítimas por seu próprio destino. No entanto, as evidências eram avassaladoras e ele foi condenado à morte em 1980, encerrando um capítulo horripilante na história criminal dos Estados Unidos. O legado deixado por Gacy é um lembrete sombrio dos horrores que podem se ocultar sob uma fachada de normalidade. Seus crimes forçaram uma reavaliação das práticas de investigação policial e levantaram questões sobre a capacidade de indivíduos manipuladores de enganar comunidades inteiras. Para as famílias das vítimas, a escassez de respostas
e a dor das perdas permanecem como feridas abertas que o tempo talvez nunca cure completamente. E agora, observando de uma distância segura, somos forçados a confrontar uma verdade inquietante. Os monstros podem estar mais próximos do que pensamos, escondidos por trás de máscaras de respeitabilidade e bondade. Na quietude da noite, enquanto o mundo parece seguro e familiar, a lembrança de John Wayne Gacy nos leva a questionar as aparências e a perguntar, em silêncio, quantos mais como ele estão entre nós, ainda não descobertos?